caneta. Eu vou abrir e fechar e aparece a caneta. Tá, então, está lançado o trabalho. Acho que tem um tempo bom para vocês fazerem. É uma questãozinha, vocês podem fazer em trios. Agora apareceu. Tá, então tá. Então aqui a ideia, esse problema aqui é um problema de função de Heaviside. Deixa eu só puxar para vocês. Então, a questão é escrever a função de Heaviside dessa função aqui, né, desse desenho. Tá. A primeira coisa que a gente precisa saber é, nós temos duas retas. Eu tenho uma reta 1, né? Vou chamar de reta 1, e uma reta 2. Tá. Então, o que nós temos? Eu vou pegar a reta 1. A reta 1, ela ocorre quando o t... Agora, geralmente, eu vou chamar de t a minha abscissa, tá? Porque nós... quando nós trabalhamos com equações diferenciais desse tipo que nós estamos trabalhando, equações diferenciais lineares, né, coeficientes constantes, os problemas em que elas estão envolvidos, na grande maioria deles, praticamente na totalidade, a variável independente é o tempo, né? Então, por isso a gente estou usando o tempo. Então, 2 e 3. Então, entre 2 e 3, nós temos essa reta. Que reta é essa? Ela tem 2 pontos. Então, nós temos que fazer a equação da reta. Tá, então eu tenho o ponto. Meu ponto A, que é 2 para x, 0 para y, 2 para t e 0 para y. E o ponto B, 3 para t e 4 para y. Então, como é que vai ficar a minha equação de reta? Y igual a AT mais B. Então, quem é o A? O A é a declividade da reta. Então, como é que fica a declividade da reta? YB menos YA sobre T em B menos T em A. Então, isso aqui fica, o YB é 4 menos 0 sobre, né, sobre o 3 menos 2, e isso aqui dá 4. Bom, agora eu vou descobrir quanto vale o B. O B vai ser quanto? Eu vou pegar um ponto. Bom, eu vou pegar o ponto que tem o 0, porque o ponto que tem o 0 é mais fácil, né? Então, vai ficar 0 menos 4 vezes 2. Então, o B é menos 8. Então, nesse caso, nessa reta em R1, eu tenho y igual a 4t menos 8. Certo? Então, tá. Então, chegamos a essa situação aqui. A primeira reta. Vou pegar a segunda reta, a reta R2. A R2, da mesma maneira, ela é uma reta que vai de 3 menor ou igual até 5. Quais pontos eu vou pegar? Eu vou pegar um ponto C. O ponto C, que é 5 e 0. E eu vou continuar com o mesmo ponto B, que é 3 para T, 4 para Y. Então, o A é quanto? O A eu vou fazer y de C menos y de B, t de C menos t de B. Então, isso aqui vai ser quanto? Quem é o y de C? O y de C é 0, o y de B é 4. O t de C é 5 e o t de B é 3. Então, isso aqui dá menos 4 sobre 2, e isso é menos 2, e está correto, porque é uma reta decrescente. Então, eu tenho, né, agora que o B, nesse caso aqui, né, eu vou pegar o ponto que tem 0, então vai ficar 0 menos
menos 2 vezes 5. Isso implica que o B é igual a 10. Então, essa reta aqui, a reta R2, é y igual a menos 2t mais 10. Né? Então, tá. Então, temos as duas equações de reta. Então, vamos botar aqui. Y igual a menos 2t mais 10. E a outra é 4t menos 8. Então, aqui ficou y igual a 4t menos 8. Tá. Então, a questão é a seguinte. Se eu estou olhando para uma função de Heaviside, né, eu vou pensar nela... eu vou ver ela de duas formas, né? Primeiro, eu tenho uma que vai de 2 até 3. Tá? Então, se eu multiplico 1 por 4t menos 8, vai ficar 4t menos 8. E a segunda, né, é a que vai de 3 até 5. Então, se eu multiplico, né, 1 por menos 2t mais 10, né, então vai ficar menos 2t mais 10. Ou seja, isso aqui é 1 vezes aquilo ali, vai sobrar aquela expressão. Ok. Então, a questão é a seguinte. Como eu vou chamar esse gráfico em vermelho, né? Então, vamos ver o seguinte. Vamos ver. Então, esse gráfico em vermelho, eu tive na aula passada, que ele pode ser dado por uma função de Heaviside. Né? Aqui é 2 e 3. Então, esse aqui, né, vai ficar h de t menos 2 menos h de t menos 3. Né? Lembrando, por que é h de t menos 2 menos h de t menos 3? Porque se eu vou fazer o h de t menos 2, aqui está o 2. Esse aqui é o h de t menos 2. Aí eu vou lá e vou fazer o h de t menos 3. O h de t menos 3 está aqui. Bom, só que eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma subtração. Ora, a partir do 3, o vermelho e o verde são iguais, ou seja, 1 menos 1. Então, por isso, né, que nessa situação aqui, eu tenho h de t menos 2 menos h de t menos 3. É só esse trechinho aqui. Aí a gente viu na semana passada. Tá. Então, se eu vou multiplicar isso tudo aqui por 4t menos 8, então, né, esse pedaço de gráfico aqui vai ficar quanto? Tá? Vai ser mais ou menos assim. Tá? Vou botar de preto. Então, se eu tenho esse pedaço de gráfico assim e assim, esse gráfico vai ficar o 4t menos 8 vezes o h de t menos 2 menos h de t menos 3. Certo? Bom, tá. Então, essa é a primeira parte. Agora, vou para a segunda parte do gráfico, a parte verde. Na parte verde, né, seguindo a mesma lógica, eu tenho 3 e eu tenho 5. Né? Então, essa parte aqui, ela vai ser h de t menos 3 menos o h de t menos 5. Só que eu vou multiplicar isso, tá? Eu vou multiplicar isso aqui por quem? Por menos 2t mais 10. Então, vai ter esse gráfico aqui, né? Então, ela vai vir assim, vai descer aqui e vai seguir aqui, né? Então, é a mesma coisa que eu tomar. Menos 2t mais 10, h de t menos 3, menos h de t menos 5. Bom, e a resposta final é a soma de tudo isso, né? Ou seja, eu vou estar somando
o vermelho com o verde e vai dar esse gráfico. Se eu vou somar tudo isso aí, então vai ser essa expressão mais essa expressão aqui, certo? Eu não lembro qual era a resposta, não sei se tem essa alternativa lá, depois eu vou verificar e qualquer coisa eu modifico, anulo a questão, enfim, certo? Mas essa é a resolução desse problema. Bom, então hoje nós vamos começar a falar da transformada de Laplace. E por que a função de Heaviside é importante na transformada de Laplace? Porque se eu quero calcular a transformada de Laplace, por exemplo, só desse trecho aqui, né, eu ter que resolver uma integral é uma coisa bem chata. Então, né, a função de Heaviside ela já vai vir tabeladinha, já vai estar bonitinha, e é só fazer a modelagem da tabela que vai estar, que tudo vai. Bom, então tá, o que é a transformada de Laplace? A transformada de Laplace ela é uma transformada integral. Tá? É uma das muitas transformadas integrais. Tá? Existe outra transformada integral bem importante, que acho que quem é, por exemplo, da engenharia elétrica vai ver mais adiante, que é a transformada de Fourier. Né? Talvez numa dessas disciplinas de circuitos isso apareça. Mas aqui nós foca a Laplace. A transformada de Laplace é uma transformada integral, ou seja, eu vou pegar uma função, vou aplicar uma operação e vou levar para um outro mundo. Eu sempre digo assim, eu peguei a função que está lá no mundo dos reais e levei ela para um mundo do S. Tá? E depois eu faço todas as contas nesse mundo paralelo, né? E trago de volta para o mundo real. Tá? Hoje a gente só vai ficar no caminho para o mundo paralelo. Então, eu venho para o mundo real, apliquei a transformada e levei para o mundo paralelo. Lá no mundo paralelo, eu vou fazer as operações no mundo paralelo, isolo a minha variável no mundo paralelo, depois que está tudo isolado lá no mundo paralelo, eu volto para o mundo real, que é a transformada inversa. E aí meu problema está resolvido. Tá? E a transformada de Laplace, como eu disse para vocês, ela é uma operação, ela é uma transformação integral, ela é definida dessa forma. Eu vou denotar ela dessa maneira aqui, né? Que é, vamos dizer assim, o operador de Laplace, como se encontra nos livros clássicos, operador de Laplace. Alguns usam a letra L, né? Que isso aqui, na verdade, é um L mais, né, cheio de frescura, mas eu vou usar como os livros usam o operador de Laplace. Ou seja, o operador, quando eu aplico o operador de Laplace a uma função, eu vou levar para o mundo, no meu mundo paralelo, o Fs. Certo? Onde tudo depende do S. Tá? E esse caminho quem faz é essa integral aqui. Ou seja, tem que resolver uma integral para ir para o mundo do S. Ou seja, esse caminho do f de t para o f de S é uma integral. Tá? Bom, e lá na pré-aula, então, eu tinha deixado para vocês, né, algumas questões, já referentes às transformadas de Laplace, já alguém apresentando a transformada de Laplace, eu achei vários vídeos, e eu acho que quanto mais a gente vai especificando um assunto, né, ou mais eu vou avançando em assuntos mais delicados, eu acho, o número de vídeos diminui e a qualidade deles também diminui bastante, né? Olha, aquele vídeo que eu mostrei para vocês não era o meu melhor vídeo. Era o melhor vídeo que eu achei, mas eu achei péssimo, tá? Mas, tudo bem. Eu vejo eu tenho um problema sério com vídeos em português, porque eles são muito ruins, tá? Tem vídeos em inglês maravilhosos, né? Mas só que daí você tem que botar no Google Tradutor, e aí, enfim, né? Eu acho alguns vídeos em inglês fantásticos. A gente tem que ter mais capacidade de fazer esse tipo de edição. Mas, enfim, é o que nós tínhamos. Então, vocês viram lá, né, que a nossa definição da transformada de Laplace é essa aqui. Ou seja,
eu vou ir para o mundo do S, né? Então, a definição é esta. Né? Então, a ideia aqui era, olhei no vídeo a definição, no vídeo apresentou a definição, né? E, o vídeo apresentou a definição e olhei no vídeo e fiz a questão sobre isso, né? Essa aqui, né? Não podia ser, porque vai para mais infinito, né? Mais infinito, não vai para S, e é menos ST, né? Não é mais ST. Tem que ser menos ST para ver convergência, né? Tá. E aí eu botei essa aqui, que é com a função de Refsite. Aí vem, mas o que eu estou fazendo aqui? Tá. Na verdade, esse exemplo aqui é o que ele resolveu na videoaula, né? Não é... Está resolvido lá, só que eu dei um enunciado diferente. Eu podia ter botado assim, f de 1. E aí vocês... tá no videoaula, mas aqui eu botei um pouquinho diferente. Então, o que é a função de Refsite? Sempre é bom lembrar. Ela é 1 para t maior igual que 0 e 0 se o t for menor que 0. Então, se eu for calcular a transformada de Laplace dessa função, vai ser quem? A integral de 0 a mais infinito de e na menos st vezes a função. Qual é a função? 1. Ora, ela está indo de 0 a mais infinito. De 0 a mais, de 0 a mais infinito, ela vale quanto? Ela vale 1. Então, vai vir o 1 aqui, né? Então, vou botar outra coisa. Então, de 0 a mais infinito, ela vale 1. Aqui. E aí, então, o nosso problema é resolver esta integral aqui. Né? Bom, resolver essa integral aqui não é difícil. Ah, professor, mas tem esse mais infinito. Bom, a gente estudou isso no grau, no grau B, no final do grau B de cálculo 2, como a gente faz para resolver problemas com integral imprópria. Né? E estava lá exatamente por isso, né? Eu sabia que a gente ia trabalhar com a transformada de Laplace. Então, eu dizia o seguinte, que eu vou trocar o mais infinito por uma variável passageira, né? Lá eu chamava de B. Então, se eu digo que o B vai para mais infinito, eu vou de A até, de 0 até B, e na menos ST dt. Bom, qual é a variável de integração? A variável de integração é t. Então, o S só está acompanhando. Então, se é o t, se eu for fazer a integral de E na menos ST dt, como a integral por substituição, né, vai ficar menos 1 sobre S, E na menos ST. Né? Então, ficou menos 1 sobre S, E na menos ST. Isso varia de 0 até B. Desta maneira, vou ficar com o limite de B indo para mais infinito, menos 1 sobre S, menos S vezes 0, menos, né, que agora vai ser mais por causa desse sinalzinho de menos, 1 sobre S, E na menos S, aqui é S vezes 0 e aqui é S vezes B. Né? Então, vai ficar limite de B indo para mais infinito, menos 1 sobre S, e na menos S vezes B, mais 1 sobre S, né? 1 sobre S sai para fora do limite, porque não tem mais B aqui, né? Quem está indo para o infinito é o B. Então, é uma soma, saiu para fora do limite, vai ficar só com a parcela do B. Bom, e aí nós vamos finalizar isso daqui a pouquinho, né? Está terminando a nossa live. Então, voltamos às 10 para as 8, 19h50, e aí nós finalizamos, então, essa questão aqui. Beleza? Então, até daqui a pouquinho.
Tá. Então, nós temos parado aqui. Então, aqui, o que acontece aqui, né? Nesse limite, né? Quando eu vejo que o meu B está indo para mais infinito e o meu S, né? O meu S, ele é um número negativo. Então, o que a gente sabe disso, né? Que se eu tenho um exponencial negativo, se eu tenho e na menos ax, né? Ou seja, eu tenho um exponencial negativo, conforme o x vai para mais infinito, o exponencial vai para zero. Então, isso aqui vai para zero. Então, por isso, ficou 1 sobre s, que é essa resposta aqui. Certo? Então, é isso que nós temos. Bom, agora, então aqui ele pede então para calcular a transformada de Laplace da exponencial, e na AT. Bom, então nós vamos fazer o seguinte. O que nós vamos fazer? Bom, se eu quero calcular a transformada de Laplace do E na AT, eu vou aplicar a definição. Se eu for aplicar a definição, né, da transformada de Laplace, eu tenho o E na AT, e eu vou colocar isso aqui, né, na definição vai o f de t. Tá, quando eu tenho isso aqui, o que acontece? Né? O que acontece? Eu tenho, então, o E na t, e aí o que eu vou fazer com esse E na t vezes E na menos st? Eu vou somar, né? Porque eu tenho potência de mesma base, então eu vou somar lá dentro, vai ficar E elevado a t menos st. E aí, então, eu tenho nessa soma, eu tenho o t que é comum às duas parcelas, eu coloquei o t em evidência, então ficou a menos s vezes t. E aí, então, eu posso reorganizar desta maneira, né? Então, se eu tenho a menos s, isso aqui é a mesma coisa que eu vou fazer menos s menos a, né? Se eu distribuir o sinal negativo, vai ficar menos S mais A, né? É tal qual nós temos aqui, mais A menos S. Ok. Então tá, então chegamos até aqui. Bom, o que mais nós vamos fazer? O que se sabe sobre o S? A primeira coisa é, quem é o S? Né? O S, ele é uma variável complexa. Tá? O S não é um número real, é um número complexo. A integração aqui ela é convencional. Tá? Como assim convencional? Aquilo que a gente faz no nosso cotidiano. Não tem nenhuma novidade até aqui. Tá? A integração com variável complexa, né, no caso, se o t fosse um número complexo, aí sim nós teríamos um problema. Mas nesse caso aqui, como S é um número complexo, a gente vai fazer de forma convencional. Então, isso quer dizer o quê? Né? Que eu tenho o seguinte. Né? Eu tenho o seguinte aqui, né? Então, na hora de resolver a integral, eu passei ela para a forma da integral imprópria, né? Fiz o caída para o infinito e resolvi a integral pela tabela de integração clássica, né? Integral de E na U du, né? Meu U é menos S menos A, T, o meu du, é menos S menos A dt. Então, para resolver a integral, eu vou ter que multiplicar menos S menos A aqui dentro, lá fora, menos 1 sobre S menos A, como nós fizemos aqui. Beleza. Dessa maneira, então, resolvendo a integral, agora aplicando os limites de integração, nós vamos ter, né, menos 1 sobre S menos A,
E aí eu vou botar o limite k no lugar do t e 0 no lugar do t. Tá? Ok. Então, agora o que a gente faz? Isso aqui em cima vai virar 0, então vai ficar e na 0 é 1. E aí nós temos essa situação aqui, nós temos o k, mas o k vai para mais infinito. Se o k vai para mais infinito, né? O k vai para mais infinito, mas eu tenho esse sinal negativo aqui. Então, isso aqui vai para 0. E aí, então, nós temos que, na verdade, nós temos isso aqui. Isso aqui vai para 0. E aí, então, sobrou isso aqui. Certo? Bom, deixa eu só fazer uma coisa aqui. A parcela vai para 0, né? Isso aqui também vai para 0, vai ficar 0 vezes essa parcela aqui, esse fator, então vai ser 0. E aqui, então, vai sobrar 1 sobre S menos A. Ok. Então, o que acontece? A transformada de Laplace de E na AT é 1 sobre S menos A. Então, portanto, né, a gente vai chegar a essa conclusão aqui. A transformada de E na AT é S menos A. Ok. Tá. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Né? Primeiro, resolver o problema da pré-aula, antes de mais nada. Então, resolvendo o problema da pré-aula, o que nós temos? Nós sabemos que a transformada de E na AT é 1 sobre S menos A, né? Isso nós vimos aqui. Né? Então, a transformada de E na AT é 1 sobre S menos A. Então, se eu quero calcular a transformada de E na menos 5t, quem vai ser o A? O A vai ser menos 5. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre S menos 5 mais 5. Portanto, a resposta é esta. Ah, professor, não tem que resolver a integral? Sim, tem que resolver a integral, mas ela já foi resolvida aqui. Não precisa resolver de novo. Vai dar o mesmo resultado. Vai dar esse resultado aqui. Então, o que a gente faz com a transformada? A gente tabela ela. A gente pega as principais funções e tabela ela. Certo? Então, eu não vou, toda vez que tiver uma exponencial, eu não vou calcular a integral de novo. Né? Eu venho aqui e uso a tabela. Né? Isso aqui é a tabela. Tá? Eu uso esse resultado aqui. Então, eu não vou mais resolver a integral. Eu vou usar a tabela. Então, isso aqui foi o que a gente já tinha visto anteriormente. Foi o primeiro resultado que nós deduzimos. Esse aqui eu não deduzi, mas vamos aceitar que é. E deixo como exercício. Na verdade, eu deixo tudo isso aqui como exercício. Né? Exercício que vocês fazem se não tiver nada para fazer. Ah, não tenho nada para fazer, não vou deduzir a tabela das transformadas de Laplace. Tá? Então, essas que são as principais funções, as funções que nós vamos usar em aula. Tá? T na N, e aí T na N vai ser o quê? Vai ser uma gama. Ah, tem que a função gama. Mas aqui, gente, eu vou usar os N's que a gente conhece. 1, 2, 3, 5. Né? E aí, o que a gente sabe da gama? Que a gama é uma fatorial. Né? Então, aqui o E na T. Depois, o que mais que nós temos? O seno de AT, cosseno de AT. A nossa amiguinha Heaviside. Então, se eu for tomar a transformada da função de Heaviside, já está pronta, tabelada, bonita. E se eu for tomar a transformada da função delta,
também está ali, já bonita, sem problemas. Então, tá, então a partir dessa tabela, nós podemos então começar a calcular a transformada, t na quinta. Né? Por exemplo, a transformada de t na quinta. Como é que eu vou calcular a transformada de t na quinta? Bom, então eu vou para a tabela. O que eu sei da tabela? Que a transformada de uma t elevado a uma potência p é a função gama de p mais 1 sobre, né, s elevado a p mais 1. Ok. Então, o que nós temos? Que a transformada de t na 5 vai ser a gama de 6 sobre s na sexta. Quanto é a gama de 6? A gama de 6 é o fatorial de 5, né? A gama de 6 é o fatorial de 5. Como assim? Da onde que saiu isso? Vamos para recordar da aula passada. O que a gente sabe da função gama? Se eu tenho a função gama de um p, e esse p ele é um número inteiro positivo, então ela é p menos 1 fatorial. Né? Ou seja, se p for um inteiro, né? O natural, né? Um inteiro positivo. Então, se ele é um inteiro positivo, ou seja, 1, 2, 3, não pode número quebrado, tá? Porque não existe fatorial de número quebrado. Tipo, fatorial do número e. Não existe. Fatorial de π. Aí você vai ter que pegar uma calculadora e calcular a gama de π, por exemplo. Tá? Pegar uma calculadora e calcular o gama de 3/4. Tá? Então, aí é uma calculadora. Quando a minha potência, né, o meu P for um número inteiro, o gama, né, vai ser um fatorial. Então, no caso aqui, né, se eu tenho o gama, né, de 6, né, então vai ser quem? 6 menos 1. Então, vai sobrar 5 fatorial. 5 fatorial é 120 sobre S na sexta, certo? Então, esse é um resultado bem importante, né, que a gente tem, né, e, enfim. Então, isso a gente tem que sempre recordar. Se alguém quiser, né, se alguém quiser colocar na tabela, isso também você pode colocar da seguinte maneira, né, que isso aqui vai ser o P fatorial sobre S na P mais 1, também está valendo, tá? Mas sempre tem que lembrar que o P, ele tem que ser quem? Tem que ser um número inteiro. Só nessa condição que isso vai acontecer, certo? Em outra, não. Bom, agora, continuando brincando com a tabela, nós temos quem? Nós temos, né, uma função seno. Então, quem é o fatorial do seno de AT? Então, eu vou lá na tabela. Quem é a fatorial do seno de AT? A fatorial do seno de AT é A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Então, isso aqui é A sobre S mais A ao quadrado. Bom, no nosso caso aqui, quem é o A? O A é 5. Então, a transformada do seno de 5t vai ser quanto? 5 sobre S ao quadrado mais 25. Certo? Beleza. Então, não tem mistério, né, gente? Olhou para a tabela e tocou baixo. Né? A gente está devagarinho, né? Daqui a pouco a gente vai dar uns suspiros. Mesma coisa, né? Se eu tenho a transformada do cosseno de AT, então vai ficar quanto? Vai ficar S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Onde é que eu tirei isso? Da tabela. Ok. Então, o A, novamente, é meu 5. Então, a transformada do cosseno de 5t
vai ficar S sobre S ao quadrado mais 25. Sem problemas. E a função de Heaviside? Transformada do h de t menos 5, né, do h de t menos a, vamos botar a propriedade aqui. Então, o que eu sei do h de t menos a? É e na menos as sobre s. Então, é e na menos as sobre s. De novo, o meu a é 5, então a minha transformada do h de t menos 5 é e na menos 5s sobre s. Sem nenhum problema, né? Então, transformadas diretas, a gente pega da tabela, não tem nenhum mistério. Quando as coisas começam a ficar, vamos dizer assim, mais picantes, calientes, né? É quando nós começamos a ter propriedades, né? Quando nós começamos a ter um E multiplicando, quando entra uma Heaviside multiplicando, quando tem uma derivada, quando tem uma convolução, né? Essas coisas aqui começam daí a ficar mais suculentas, né? Então... Volta só um segundo no slide anterior ali. Tá. Beleza. Então, aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais saborosas. Tá. Oi, professor. Fale. Esse menos da função Heaviside aí não vai no 5 lá? O menos 5 ou vai só o 5? É só o 5. Para ele ir lá, para te colocar ele, tu teria que fazer, por exemplo, T mais 5. Aí sim tu teria um problema de sinal. Porque daí tu teria o quê? Tu sempre vai daí colocar desse formato. Certo? Certo. Tá? Ô, colega, só desliga o microfone aí, por favor. Tá, Tá. Então, aí por isso, né? Ou seja, quando eu tenho t mais 5, aí sim nós vamos ter o sinal negativo. Ele vai ficar t menos 5. Porque você sempre vai colocar nesse formato aqui, ó. Sempre vai ter esse sinalzinho de menos aqui. Se ele sempre vai ter o sinalzinho de menos, se ele tem menos aqui, o A é o valor que aparece, 5. Mas se ele é mais 5, aí o sinal é trocado. Certo? Bom, ok. Então, o que nós temos aqui? As propriedades. Então, vamos começar a olhar algumas propriedades. Eu não vou olhar todas hoje, né? Mas a gente olhando cada uma no seu devido momento, e talvez algumas, por exemplo, essa daqui eu vou entrar quando a gente for falar de equações diferenciais. Tem algumas que são bem específicas para equações diferenciais e vocês já vão começar a ver. Eu pretendo começar a falar disso hoje. Tá? Bom, então a primeira propriedade é referente à soma, tá? E a multiplicação por um escalar. Se eu tenho uma soma, a propriedade é a clássica linearidade, né? Se eu tenho um número que multiplica a função, e eu estou tomando a transformada de Laplace, esse número sai para fora, né? E se eu tenho uma soma de transformada, eu tenho a transformada da soma, eu tenho a soma das transformadas. Então, nesse exemplo aqui, aplicando a primeira propriedade, o que vai acontecer? Se eu tenho 8t na quinta menos 3 seno de 2t, eu vou ficar com o quê? A transformada de 8t na quinta, né? Vai ficar 8 transformada de t na quinta, ou seja, o 8 foi para fora, menos 3 transformada de seno de 2t. Certo?
seja, o menos 3 foi para fora. E é uma soma ou subtração, então eu vou tratar como soma ou subtração. Ok. Então, agora, vai ficar 8. Quem é a transformada de t na quinta? Bom, a transformada de t na quinta é o gama de 6 sobre o S na 6, né? Lembrando que a transformada de um T na P vai ser quem? Vai ser o gama de P mais 1 sobre o S de P mais 1. Né? Isso aqui fica mais decente. Gama de P mais 1 sobre P mais 1. E se eu tenho o seno de AT, eu vou ficar com A ao quadrado, S ao quadrado, mas ao quadrado, né? Isso aqui a gente tem na tabela. Desta maneira, né, nós temos menos 3 vezes o A aqui vai ser 2, então vai ficar 2 sobre S ao quadrado mais 4, né? 2 ao quadrado. E aí, então, nós temos o seguinte, vai ficar 8 vezes 120. 120 é o gama de 6, né? Então, vai ficar o gama de 6, que é 5 fatorial, ou seja, isso aqui é 120, dividido por S ao quadrado. S ao quadrado é S na sexta. Então, 8 vezes 120, dividido por S na sexta, menos 6 sobre S ao quadrado mais 4. Tá? Então, aí tem que fazer a continha. 8 vezes 120, está aqui na calculadora. 8 vezes 120, isso dá 960. Ok. Está aqui. Então, simplesmente a gente aplicou as tabelas e depois das tabelas nós aplicamos a propriedade da linearidade, né? Ou seja, eu tenho a transformada da soma, ela é a soma das transformadas. Tá. Ok. Professor, Vale? o P ali, o fatorial de gama de P mais 1, vai ter algum momento que não vai ser um número inteiro ou natural? Pode acontecer. Eu acho que eu tenho um exemplo ali que ele vai ser um meio, tá? Que aí a gente conhece a gama. Quando a gente não conhece a gama, a gente vai ter que recorrer, sei lá, a uma calculadora, né? Tá? Aí tem que ir para uma calculadora que tem a função gama. Aí o Excel tem a função gama. Eu mostrei na aula passada como é que a gente calcula o gama pelo Excel. Mas, quando ele é inteiro, vai ser fatorial de P, no caso, né? Quando ele for um número inteiro, ele vai ser o fatorial de P. Isso, exatamente. Tá? Como eu mostrei anteriormente, é um fatorial daí, certo? Sem nenhum problema. Tá? Então, aquilo que eu falava anteriormente, se eu tenho, né, para um número inteiro, isso aqui é o fatorial de P sobre S na P mais 1, sem nenhum mistério. Tá. Beleza. Então, o próximo. A próxima propriedade, ela é uma propriedade... ela tem seu valor, né? Como eu estava observando, mas essa é uma propriedade básica. Eu já trabalhei com ela no exercício anterior, né? E não enunciei ela, que é a mudança de escala, né? Que é quando eu tenho aqui dentro, né, um número multiplicando. Então, por exemplo, vamos pegar esse caso aqui. Eu tenho uma mudança de escala. Eu vou usar a propriedade 2. Então, se eu vou usar a propriedade 2, eu vou ter o seguinte, né? Quem vai ser meu A? O A vai ser 3. Então, se o A vai ser 3, a transformada de 3t na quarta, pela propriedade 2, né, vai ser quanto? Vai ser
1 sobre 3 vezes a transformada, né? Vezes a... Vou botar aqui o f de S sobre A. Como assim? É sobre 3. Como assim? Quem é o f de S? A pergunta é, quem é o f de S? O f de S, nesse caso aqui, vai ser quem? Vai ser a transformada só do t na quarta. A transformada só do t na quarta é gama de 5 sobre S na quinta. Ou seja, 4 fatorial sobre S na quinta. Ou seja, isso é 24 sobre S na quinta. Então, quando eu tenho S que divide 3, né? Eu tenho f de S que divide 3, o que está acontecendo? Ele está dizendo que no lugar do S, né, eu vou colocar S sobre 3. Então, no lugar do S, eu vou colocar S sobre 3. Então, vai ficar 24, que divide S sobre 3 na quinta. Ou seja, isso aqui vai ficar 24 vezes 3 na quinta, dividido por S na quinta. Né? E isso vai ser 3 na quinta. Esse dá 243 vezes 24. Então, 243 vezes 24 dá 5.832 sobre S na quinta. Só que ele está, né? 5.832 na quinta. Tá. Só que isso aqui é para responder isso aqui, né? Então, o finalmente, né? Então, o final vai ser quanto? Né? Vai ser 1/3 vezes, né? Segundo a regra aqui, 1/3 vezes 5.832 sobre S na quinta. Se eu dividir isso por 3, vai dar 1.944 sobre S na quinta. Tá. Não precisaria ter usado essa propriedade, eu poderia ter calculado direto. Então, vamos ver o seguinte, indo direto. Eu poderia ter feito o seguinte, eu tenho 3t na quarta, e aí eu vou ficar com o seguinte, né? Vai ficar gama de t, vai ficar gama de 5, né? Gama de 5 sobre 3t na quarta elevado na quinta potência. Não, mas aqui eu acho que eu fiz certo. Deixa eu só ver uma coisa. Não, eu fiz certo ali, sim. Não, não... É. Deixa eu ver. Ah, tá. Acho que eu já entendi o erro que eu estou cometendo. O que está lá está certo, o que está errado é aqui, tá? O meu começo aqui está errado. Vamos lá. Quanto é que é 3 na quarta? Tá 3 na quarta, vezes t na quarta. Quanto é que é 3 na quarta? É 81, né? Então, vai ficar gama de 81 t na quarta. Ok. Então, o que eu sei da primeira propriedade? Da primeira propriedade, eu sei que esse 81 ele pode sair para fora da... Ele pode sair para fora da transformada. Então, saiu 81 de t na quarta. Então, vai ficar 81 vezes a transformada. Vai ficar o gama de 5 sobre S na quinta.
Então, vai ficar 81 vezes 4 fatorial sobre S na quinta. 81 vezes 4 fatorial, 1944. Ok, certo? Então, duas formas de calcular a mesma coisa, certo? A gente pode usar, né, essa propriedade ou fazer direto, como eu chamei aqui, que é você simplesmente calcular, né, a potência. Então, ficou 81 T na quarta. Daí eu peguei esse 81, tirei para fora, deu o mesmo resultado, certo? Nós já usamos isso na hora que nós calculamos ali o seno, por exemplo. Nós poderíamos ter feito dessa forma. É que essa propriedade aqui é uma propriedade que a gente pode usar quando a gente tem uma função desconhecida, por exemplo, né? Eu vou botar depois na lista de exercício uma situação que a gente possa usar, onde aparece essa propriedade, certo? Mas ela é uma propriedade bem, assim, a gente vai usar ela bem pouco, tá? Mas ela é boa para a gente fazer alguns exercícios como esse, de comparação. Podemos usar ela ou não, tá? Aqui o que eu chamo a atenção é exatamente por isso, né? Se eu tenho o f de S, né? Era 24 sobre S na quinta, se eu faço o f de S sobre 3, o que acontece? No lugar do S, eu vou colocar S sobre 3. Então, se aqui era S na quinta, eu vou botar S sobre 3 elevado à quinta, né? Então, isso aqui é importante. Bom, agora vamos começar com algumas propriedades bem importantes. Uma delas é a multiplicação por uma exponencial. Se eu for multiplicar por uma exponencial, é a mesma coisa que eu tomar f de S, f vezes S menos A, ou seja, eu tenho um deslocamento. Então, assim, como nós vamos pensar nisso? Tá? Então, se eu quero calcular a transformada de e a menos 3t t na quinta, eu sei o seguinte, que a resposta vai ser, segundo o que está aqui, S menos 3. Tá? Ou seja, aqui o A é positivo, então vai ficar S menos 3. Ou seja, vai ser F de S mais 3. Certo? Então, tem que tomar esse cuidado. Aqui é menos 3 e a propriedade é positiva. Então, se aqui é menos 3, vai ficar menos 3, vai ficar F mais 3. Tá. A pergunta é, quem é o F de S? Bom, o F de S vai ser quem? Vai ser a transformada de quem? De T na quinta. Então, se vai ser a transformada de T na quinta, né? Então, quem é a transformada de T na quinta? A gente já calculou ela, né? 6, vai ficar 5 sobre 6, 120 sobre S6. Então, se f de S é 120 sobre S na sexta, quanto vai ficar f de S mais 3? Vai ficar 120 sobre S mais 3 na sexta. Então, a nossa resposta aqui é 120 sobre S mais 3 na sexta. Bom, depois do intervalo eu vou continuar fazendo problemas com essa propriedade aqui, tá? Esse foi só o primeiro, vai ter mais problemas. E eu vou ajeitar aqueles links ali para não ter problemas, certo? Então, até daqui a pouco. Então, nós estamos trabalhando com a propriedade quando tem a multiplicação por uma exponencial. Quando eu estou multiplicando por uma exponencial, tá? A gente pode ver na propriedade 3, na tabela B3. Onde é que está essa tabela? Essa tabela já está lá no Moodle. Se vocês foram detalhistas, vocês repararam que ela já está lá.
Então, por essa propriedade, né, então eu sei que se eu tenho uma multiplicação na t, f de t, eu estou calculando a transformada de Laplace dessa função aqui, né, então eu vou ter um deslocamento da S de A. Tá? Então tá. Vamos ver o que acontece aqui. Aqui acontece o seguinte, né? O mesmo problema que nós tínhamos anteriormente. Primeiro, então, eu tenho uma multiplicação, né? Então, se eu tenho, né, eu tenho aqui, eu tenho E na menos 3t vezes 1 sobre raiz de πt, o que acontece? Eu tenho um exponencial vezes uma função. Tá, então isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar f de s mais 3. Né? Então, por essa propriedade, vai ficar f de s mais 3. Por que é mais 3? Porque é menos 3. Ou seja, o meu a é negativo, menos 3. Se eu botar menos 3 no lugar do a, vai ficar menos 3, vai ficar mais 3. Então, a minha transformada, a resposta vai ser f S mais 3. Ok. Pergunta é, quem é o F? S mais 3. E aí a gente faz a pergunta. Quem é F de S? Quem é F de S? Tá. Então, para fazer F de S, eu vou ter que calcular a transformada disso aqui, πt. Ah, professor, mas a raiz de π, o π é uma constante. Ok. Então, ela pode sair para fora, né? Eu posso ter 1 sobre raiz de π vezes a transformada de 1 sobre raiz de t. Posso fazer isso, professor? Claro, gente, você tem aqui, ó, π, você tem isso. O que é a raiz? Quando eu tenho uma multiplicação, eu tenho raiz de π vezes raiz de t. Isso aqui é a mesma coisa que eu tomar 1 sobre raiz de π vezes 1 sobre raiz de t. Ou seja, não tem nenhum mistério aqui, né? Então tá. Então, a minha raiz de π, ela sai para fora da transformada, porque ela está multiplicando, né? É aquela história da linearidade. Eu tenho um número que está multiplicando a função, ele sai para fora da transformada. Ok. Tá. E a raiz? O que eu faço com a raiz? Como é que é a transformada da raiz? Vamos ver o seguinte. A raiz, ela é um meio, né? A potência é um meio. Se eu tenho raiz de t, eu tenho t não um meio. Isso aqui a gente já está, né, cansado de saber. Se eu tenho 1 sobre raiz de t, eu tenho t na menos 1 meio. Então, isso aqui é t na menos 1 meio. Ah, e agora, como é que eu faço isso? Bom, agora você tem quem? Você tem que correr para a tabela. Aí lá na tabela você tem a transformada de t de p. Da transformada de t de p, você sabe o seguinte, né? A transformada da t de p é uma gama. Então, transformada de t de p é a gama de p mais 1 sobre s de p mais 1. Então, se o meu p é menos 1 meio, como é que vai ficar? Transformada de t de menos 1 meio vai ficar menos 1 meio mais 1 sobre S de menos 1 meio mais 1. Onde é que é menos 1 meio mais 1? É 1 meio. Né? Então, quanto é que é a gama de 1 meio? Aí vem a questão, quanto é que é a gama de 1 meio? Bom, a gama de 1 meio, nós precisamos disso. Vamos pegar na calculadora. Nossa calculadora vai dizer que a gama de 1 meio é isso aqui. Isso que eu falei semana passada, né? Então, a gama de 1 meio é 1 meio
raiz de π. Né? Então, é o meio raiz de π ou raiz de π? Agora fiquei na dúvida. Vamos ver meus apontamentos aqui. Acho que é o meio raiz de π, né? É função gama. Ah, pois é. É raiz de π. Sempre tem que desconfiar. É raiz de π. Né? Gama de 1/2 é a raiz de π. Ok. Né? Pois bem. Então, o que nós vamos fazer? Isso aqui é mais um espacinho. Então, como é que nós vamos concluir isso? Juntar tudo que nós temos. Então, se eu juntar tudo que nós temos então que se eu tenho a transformada de 1 sobre raiz de πt é igual a 1 sobre raiz de π da transformada de t na menos 1/2. Isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de π da transformada de 1/2 sobre s na 1/2. E a gente sabe, então, que 1 sobre raiz de π, e essa transformada vai ser quanto? Raiz de π sobre s na 1/2. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre raiz de s. E isso aqui é quem? É a minha f de s. Certo? Então, essa aqui é a minha f de s. Mas o que nós queremos calcular? Nós estamos calculando a transformada de e na menos 3t sobre raiz de πt. Ou seja, isto aqui, né? Vezes t. Isto aqui corresponde ao quê? Como eu tenho uma multiplicação por e, né? Então, isso aqui é f de s mais 3. Bom, quem é meu f? O f é 1 sobre raiz de s. Então, isso aqui é 1 sobre s mais 3. Tá? E aí, então, nós temos o finalmente do problema. Tá? Então, você vê, é um probleminha, não é difícil, né? É um probleminha tranquilo. Tá? Então, esse problema aqui, essa propriedade que nós usamos aqui, né? É a propriedade do e na t, né? Vezes uma f de t. E quando eu uso essa propriedade, a transformada vai ser deslocada. Ok. Tá, vamos fazer esse problema aqui. Mais um problema com o deslocamento. Então, o que acontece com esse problema? Então, aplicando a propriedade de deslocamento, se eu for fazer o e na menos 2t seno de 3t, o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar S menos 2, S menos A, S mais 2. Aí vem a pergunta, quem é S? Quem é o f de S? Né? O f de S é a transformada de seno de 3t. Quem é a transformada de seno de 3t? Bom, eu sei que a transformada de seno de 3t seno de AT, né? Vou lá na tabela e vou descobrir que a transformada é A, S ao quadrado mais A ao quadrado. Ou seja, essa transformada é 3
sobre S ao quadrado mais A ao quadrado, mais 3 ao quadrado, né? Que é 9. Desta maneira, o que nós temos? Que a E na menos 2t seno de 3t é quem? F de S mais 2. Então, no lugar do S, vai ficar quanto? Vai ficar S mais 2. Vai ficar 3 sobre S mais 2 ao quadrado mais 9. E aí, o que nós temos? Podemos deixar assim? Podemos deixar assim. Só que eu não vou deixar assim agora, porque daqui a alguns dias vocês vão estar recebendo a transformada inversa, vocês vão ter que fazer a transformada inversa, e vocês não vão chegar a algo tão lindo, maravilhoso assim. Vocês vão chegar a situação onde aqui embaixo o denominador ele está, você vai ter que desenvolver o denominador. Ou seja, vocês não vão chegar bonito assim. Vocês vão ter que vocês vão obter o denominador já desenvolvido, ou seja, vocês vão obter, né, a partida da inversa sempre é por aqui. Então, por isso é que aqui eu vou... Tá certo, mas eu abri o produto notável porque chamar a atenção que quando a gente for fazer o caminho de volta, vocês vão ter esse problema aqui para resolver, não esse. Né? Então, vocês vão ter que começar a partir desse caminho aqui para chegar aqui. Esperem as cenas dos próximos capítulos. Bom, então, está resolvido aqui o nosso problema. Tá. Vamos lá, mais um. Agora, eu tenho aqui uma soma. Se eu tenho uma soma, né, eu tenho, então, E na 8t raiz de t mais 3 cosseno de 7t. Então, você vê, a gente tem duas coisas. Eu tenho essa transformada e eu tenho essa transformada. Se eu pego a primeira transformada, que é a mais chatinha, né? A primeira transformada é a mais chatinha. Tá, eu tenho um deslocamento. Então, por eu ter um deslocamento, eu tenho f de S agora na menos 8. Né? Lembrando que a propriedade é essa aqui. F é E na t. Então, o deslocamento é F menos A. Então, agora eu tenho 8, então vai ficar menos 8. Tal qual nós temos aqui. Ok. Então, de novo, quem é o f de S? Bom, o f de S é a transformada do raiz de t. A transformada do raiz de t é gama de 1 meio mais 1 sobre S de 1 meio mais 1. Bom, aí vai ficar gama de 3 meios sobre S a 3 meios, né? A gama sobre S na 3 meios. Bom, quanto é que é gama de 3 meios? Bom, na aula, eu acho que gama de 3 meios era um exercício da pós-aula, né? Então, gama de 3 meios é a mesma coisa que 1 meio mais 1, né? E a gente viu isso na semana passada, dessa propriedade da função gama. Nós temos isso aqui, né? Nós conhecemos, então, 1 meio, e o gama de 1 meio é raiz de π. Então, isso aqui é 1 meio vezes o raiz de π, dividido por S na 3 meios. Tá? Então, ficou como? Né? Vai ficar 1 meio
de raiz de π sobre S na 3 meios. Tá, então, como fica o S menos 8? O f de S menos 8. Então, no lugar do S, eu vou colocar S menos 8. Então, vai ficar raiz de π sobre S menos 8 elevado a 3 meios. Finalizado. Ok. Então, nós resolvemos a primeira parte. Então, a primeira parte... Ah, tá faltando 2 aqui, né? 1/2, né? Então, ficou 2S na 3 meios, né? Então, a primeira parte, ela está resolvida. Então, a primeira parte, ela está resolvida. Né? Vamos partir para a segunda. Vou botar aqui. Tá, então, isso aqui nós resolvemos. Né? Essa parte aqui é a raiz de π sobre 2S menos 8 na 3 meios. Ok. Então, agora vamos para essa parte aqui. Bom, essa parte aqui ela é simples, né? Eu quero calcular a transformada de cosseno de 7t. Bom, se eu for na tabela, eu sei que a transformada do cosseno de AT é quanto? É S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Ou seja, a transformada do cosseno de 7t é S sobre S ao quadrado mais 49. Então, soma com S ao quadrado mais 49. Ah, meu professor, mas tem um 3. Multiplica por 3. Simples assim. Tá? Tá. Agora vamos para esse problema aqui. Esse problema aqui, né, eu tenho... antes de qualquer coisa, eu tenho que sair distribuindo, né? Então, se eu tenho 5t ao quadrado, 5t ao quadrado menos t mais 2 e na menos 3t, eu vou ficar com 5t ao quadrado e na menos 3t. Mais não, professor, é menos t e na menos 3t. Mais 2e na menos 3t. Se eu agora for aplicar transformadas de Laplace, bom, eu vou ter a primeira, a segunda e a terceira. Então, tá. Então, vamos lá. A primeira é a transformada de 5t na segunda e na menos 3t. Tá. Pois bem, então, eu tenho 5 transformada de t na segunda e na menos 3t. Então, nós temos a propriedade do deslocamento do exponencial. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu estar calculando 5 vezes f de s mais 3. Né? Lembrando que se eu tenho a transformada de um e na AT f de t, isso aqui é f de s menos a. Né? Então, o menos a é menos 3, menos 3 dá mais 3. Então, quem é meu f de s? O f de s é a transformada de t ao quadrado. Quem é a transformada de t ao quadrado? Né? É gama de 3 sobre s ao cubo. Gama de 3 é 2 fatorial sobre s ao cubo. Isso é 2 sobre s ao cubo. Portanto, isso aqui fica 5 vezes
o f de S mais 3. Então, no lugar do S, eu vou colocar 2 sobre S mais 3 ao quadrado. Né? Então, vou botar aqui voltando. Vamos escrever aqui. Voltando em 5 f de S mais 3. Isso aqui fica 5 vezes 2 sobre S mais 3 ao cubo. Isso fica 10 sobre S mais 3 ao cubo. Então, calculei a primeira. Se eu for fazer a segunda, né? Na segunda, nós temos o seguinte. A primeira está ok. Então, essa aqui, ok. A segunda, nós temos T e na menos 3T. Depois eu lido com aquele sinal negativo. Então, se eu tenho T na menos 3T, novamente eu tenho F de S mais 3. E o F de S corresponde à transformada. Corresponde à transformada de T. Bom, a transformada de T, se a gente for olhar na tabela, é 1 sobre S ao quadrado. Né? Então, isso aqui é lá da tabela da transformada de Laplace, que está lá no Moodle, inclusive. Tá. Então, voltando a f de S mais 3, eu tenho 1 sobre S mais 3 ao quadrado. Né? Então, resolvi o 2. Se eu for fazer o 3 é simplesmente 2e na menos 3t. Bom, então vai ficar 2 vezes a transformada de e na menos 3t. Ou seja, isso aqui é 2 vezes quem? 1 sobre S mais 3. Né? Então, para finalizar, vamos juntar as 3, né? Então, juntando as 3, o que vai acontecer? Nós temos, primeiro essa aqui, 10 sobre S mais 3 ao cubo. Então, ficou 10 sobre S mais 3 ao cubo. Menos, agora a segunda. A segunda era 1 sobre S mais 3 ao quadrado. 1 sobre S mais 3 ao quadrado. E essa, 2 sobre S mais 3. Finalizado. Certo? Então, aqui, nós trabalhamos já, então, algumas propriedades. Vimos essa propriedade do deslocamento exponencial, que é bem importante, tá? É uma propriedade que vai aparecer bastante, tá? Principalmente quando nós estivermos trabalhando com transformada inversa, né? A partir de semana que vem, que a gente vai começar a falar da transformada inversa, ela aparece bastante, a gente tem que ficar bem atento. Bom. Então tá, vamos ver mais algumas. A nossa querida e amada função de Heaviside. Quando é que ela aparece? Tem uma propriedade com ela? Tem. Que essa propriedade, quando eu tenho a função vezes a Heaviside.
E detalhe, as duas têm que ter o mesmo deslocamento. T menos A. Se elas não têm o T menos A, nós temos um problema. Deixa eu só arrumar isso aqui. F. Yes, né? Uma coisa não... F de S, só para a gente recordar. Que quando eu levo para o mundo da transformada de Laplace, lá nesse mundo de Laplace é o mundo de S. Tá. Então, vamos lá. Olhando para cá. Se nós vamos aplicar a mesma propriedade que nós estamos aqui, está apresentada aqui, o que nós verificamos? Primeiramente, quem é o A? O deslocamento aqui é 5 unidades. Né? E repara, é menos A e na menos A. Então, menos 5, menos 5. Então, se eu for calcular a transformada de T na menos 5 ao quadrado, H de T na menos 5, isso aqui vai ser quanto? Vai ser E na menos 5S vezes F de S. Então, repare, o que acontece? O meu A é 5, né? Então, é menos A, menos A, menos A. Então, menos 5, S é menos 5S. Então, de novo, quem é meu F de S? O meu F de S é a transformada de quem? Do T ao quadrado. Ah, não é T na menos 5? Não. Eu tiro o deslocamento. Se eu tiro o deslocamento T menos 5, sobra só T, né? Então, eu só tenho T menos 5. Eu tenho só T, né? Porque se eu tenho F de T ao quadrado, se eu aplico um deslocamento, isso aqui fica T menos 5 ao quadrado. Então, eu tenho que considerar, né, a hora de calcular a transformada, né, o T ao quadrado. Então, a transformada de T ao quadrado vai ficar o gama de 3 sobre S ao cubo igual a 2 fatorial sobre S ao cubo. Isso é 2 sobre S ao cubo. Portanto, né, a nossa transformada de T menos 5 ao quadrado vai ficar 2 vezes E na menos 5S sobre S ao cubo. Finalizado. Então, né, toda vez, né, isso vai aparecer quando a gente for trabalhar com transformada inversa. Apareceu um E, apareceu um exponencial E na menos A S, né? Apareceu um exponencial, nós estamos tratando da função, nós temos uma função de Heaviside na jogada. Tá. E agora? Ah, professora, mas agora não tem deslocamento, como é que vai funcionar? Bom, se não tem deslocamento, a gente vai forçar um deslocamento. Né? Como assim? Eu tenho t ao quadrado igual a t menos 5. Então, esse t ao quadrado, ele pode ser o quê? Eu posso escrever aqui t menos 5 mais 5. E elevar tudo ao quadrado. Não é a mesma coisa que t ao quadrado isso aqui? É, né? Ou seja, eu tenho t menos 5 mais 5. Menos 5 mais 5 dá t na zero. Né? Vai ficar t mais 0 que dá t. Tá. E agora o que a gente faz? Pois é. Pois é. Agora a gente tem que calcular um produto notável. Como assim? Olha só a malandragem. Eu fiz isso aqui, né? Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou pegar t menos 5
t menos 5 mais 5 ao quadrado. Tá, se eu fiz isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ter, então, produto notável. Como é que fica o produto notável? Fica t menos 5 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes t menos 5 mais 5 ao quadrado, né? Produto notável. Ou seja, eu não vou abrir esse aqui, vou deixar do jeito que ele está. Menos 10 mais 25. Então, quando eu estou olhando para isso aqui, né? Então, se eu tenho t ao quadrado, h de t menos 5, isso aqui é a mesma coisa que t menos 5 mais 5 ao quadrado. H de t menos 5. Essa jogada de somar e subtrair para chegar ao que se quer vai ser muito utilizada nos próximos capítulos, certo? E isso aqui, então, ficou t menos 5 e aí, então, eu vou ficar com t menos 5 ao quadrado, h de t menos 5, menos 10 t menos 5, h de t menos 5, mais 25 h de t menos 5. Então, agora, ou seja, isso aqui, que parecia ser tão inofensivo, no final das contas, é isso aqui. E o que nós temos que fazer é calcular a transformada dessa. Se nós queremos essa transformada, né, essa transformada é a mesma coisa que calcular transformadas. Calcular essa transformada. Certo? Então, essa transformada aqui corresponde a essa transformada aqui. Tá. Então, tá. Beleza. Então, vamos apagar isso aqui. E aí nós temos o quê? Temos 3 parcelas. Três parcelas. O que nós vamos fazer com essas 3 parcelas? Vamos lá. Transformada de quem? T na menos 5 ao quadrado de h de t menos 5. Menos 10 t menos 5, h de t menos 5, mais 25 h de t menos 5. Né? Certo? Então, nós temos 3 transformadas para calcular. Então, a primeira que nós vamos calcular é essa aqui. A primeira é t menos 5 vezes o h de t menos 5. Bom, isso nós calculamos anteriormente, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que eu tomar e na menos 5t f de s. E na menos 5t f de s, né, vai ser e na menos 5t vezes 2 sobre s ao cubo, né? Isso nós tínhamos calculado aqui, né?
Então, ou, escrevendo isso aqui de forma mais bonita, não é T, né, professor? É S. S ao cubo. Beleza. Tá. Feito isso aqui, vamos para a segunda. Essa segunda aqui é simples. Então, vai ficar T menos 5 vezes H de T menos 5. Então, vai ficar E na menos 5S, F de S. Só que a minha F de S é quanto? É a transformada de T, não é? Ou seja, eu estou pegando isso aqui, a transformada, se eu tenho deslocamento, fica só o T. Ou seja, E na menos 5T vezes 1 sobre S ao quadrado. Ou seja, E na menos 5T sobre S ao quadrado. Bom, e aí falta, então... fale? Desculpa interromper. Não tem um menos 10 ali nessa segunda? Essa segunda eu vou usar esse 10 só no final, tá? Eu só estou pegando... Ah, tá bom. Tá? Até vou modificar aqui. Eu peguei, na verdade, na hora que eu risquei aqui, eu peguei ele, né? Mas não, eu só estou pegando esse aqui por enquanto, tá? Depois Lado eu de junto fora ele. depois, né? Isso, só depois legal. eu junto ele, Tranquilo. tá? Então tá. Bom, estamos terminando então a nossa na terceira live, então depois nós fazemos a live da finaleira, né? Da saideira, né? A última live. 9h30, certo? Até daqui a pouquinho. A terceira transformada que nós temos é calcular a transformada de H de T-5, né? Então, a terceira é a transformada de H de T-5. Bom, se eu quero a transformada de H de T-5, pela tabela de transformada, isso aqui é E na menos 5S sobre S, né? Pela tabela da transformada de Laplace. Vamos ver aqui. Essa aqui, né? Então, H de T menos 5 vai ficar E na menos 5S sobre S. Tá. Beleza. Então, nós temos agora as três parcelas. Se eu tenho as três parcelas, o que vai acontecer? A primeira parcela é 2 E na menos 5S sobre S ao cubo. Menos 10S E na menos 5S sobre S ao quadrado. E a terceira é mais 25 E na menos 5S sobre S. E chegamos, então, ao finalmente. Então, tem que trabalhar cada parcela, tem que olhar cada situação, tem que olhar a tabela. Você vê, não é uma tabela muito grande, não tem grandes coisas ali na tabela. Você não vai ficar horas procurando alguma coisa naquela tabela. E a gente vai focar basicamente naquilo ali. Então, de novo, a transformada de Laplace é uma questão de exercício, certo? É uma questão de exercício. Bom. Tá. Então, agora ele pede para calcular a transformada de Laplace da função f de t, sendo que a função f de t é dada dessa forma. Como proceder? Bom, primeiro eu vou ter que escrever a f de t como uma função de Heaviside. Tá? Preciso escrever isso como função de Heaviside. E da maneira com que está aqui, ela vai ser isso aqui. Vai ser isso aqui.
Só tem uma coisa que eu tenho que fazer aqui com vocês. Não, tá certo. Tá. Mas como, professor, da onde que você tirou isso, essa loucura? Eu não... Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o gráfico e enxergar o que está acontecendo. Não, sem o gráfico a gente não enxerga. Tá? Então, vamos botar aqui. Inserir. Vou botar aqui um eixo. Um eixo. E outro eixo. Ele está dizendo que de 0 a 7, quando t vai de 0 a 7, é 0. Então, a minha variável aqui, vou botar aqui uma cor, de 0 a 7, ela é 0. Ok. Quando ela chega em 7, ela vai lá em e na menos 5. E aí ela faz esse percurso, um percurso exponencial. Vamos botar aqui. Ela faz esse percurso. Certo? Que aqui vai ser... Então, o que nós temos? Primeiro, se nós não tivéssemos se nós não tivéssemos a multiplicação por e na 5 menos t, na menos 5t, né? Nós teríamos o quê? Teria de 0 até 7, 0. De 7 em diante, seria 1. Então, esse gráfico aqui, da maneira como que está, é h de t menos 7. Então, a maneira como esse gráfico está é h de t menos 7. Porém, eu multiplico esse gráfico aqui por e na menos 5t. Então, 0 vezes e na menos 5t é 0. 1 vezes e na menos 5t é e na menos 5t. Então, por isso, né, que esta função pode ser escrita dessa forma. Então, se ele quer calcular a transformada de Laplace disso aqui, nós temos e na menos 5t vezes h de aqui. Professor, eu não consigo enxergar a função de Heaviside. Então, vai calcular a integral. Vai ter que aplicar a definição da integral. E aí, aplicando a definição da integral, você vai ficar com integral de 0 até 7. Agora que eu enxerguei aqui, nós temos um problema aqui. Claro, eu vou facilitar a vida porque eu já montei o problema. Melhora a nossa vida, sim. Vai ficar dizer e na menos st vezes 0 dt. E aí, mais integral de 7 a mais infinito, e na menos st, vezes e na menos 5t dt. E aí, toca o barco. Certo? E aí, toca o barco. Pois bem. Se aqui fosse 1, aí nós temos que fazer um monte de conta. Melhor deixar 0, tá? Deixa uma ideia depois. Botar isso no exercício. Vocês verem o que aconteceria. Se botasse 1, né? Se fosse 1, vocês teriam que ter h de t menos h de t menos 7. Seria a parte do 1. Seria essa parte aqui. Aí seria que somar mais e na menos 5t
h de t menos 7. Tá? Deixa para o exercício. Então, o que vai acontecer agora? O problema aqui é que eu tenho que ter o mesmo deslocamento. Você repara que aqui tem que ter t menos a, t menos a. Então, aqui tem que ser menos 7. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar com e na menos 5 e eu vou botar o mesmo deslocamento. E na mais 5, na mais 7, melhor, na menos 7, né? Eu vou deslocar menos 7. Mas para não perder nada, eu vou botar mais 7. E aí eu vou ficar com h de t menos 7. E agora, José? Que enrascada é essa? Né? Que enrascada é essa? Vamos ver o que é isso. E aí entra um grande problema da transformada de Laplace. Nós temos que ter, né, um arcabouço de propriedades algébricas sempre à mão ou na memória para a gente sair dos problemas. Então, que problema eu tenho ali? O meu problema é o seguinte, eu tenho e na menos 5t, né? Vou escrever direitinho aqui. Tenho e na menos 5, t menos 7, mais 7. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar com menos 5 e menos 7, fechadinho ali. Eu vou distribuir o menos 5, então, primeiro com aqui, e depois eu vou pegar o menos 5 e vou multiplicar com o 7. Então, eu peguei o menos 5 e multipliquei com esse, né? E aqui em cima vai ficar menos 5 vezes 7 vai ficar menos 35. E aí, o que eu tenho disso aqui? Eu tenho e na menos 5 e menos 7 vezes e na menos 35. Sim, é na menos 35, não tem t. Então, se eu tenho, né? Eu tenho h de t menos 7, né? Então, é a mesma coisa que eu t menos 5, t menos 7, mais 7, para dar o deslocamento que eu quero. E aí vai ficar e na menos 5, e menos 7, e na menos 35, h de t menos 7. E aí nós resolvemos o nosso problema da seguinte maneira. O que é o e na menos 35? O e na menos 35 é um número. Você põe na calculadora, vai dar um número ridiculamente pequeno. Né? E na menos 35 é um número. E na menos 35 é uma constante. E o que a gente faz com uma constante? A constante ela sai para fora, né? E na menos 35. E na menos 5. E menos 7. H de t na menos 7. Então, nós temos agora exatamente essa propriedade aqui que nós estamos procurando. E aí ficou e menos 35. O que eu tenho aqui? Vai ficar e na menos 7s vezes a transformada de s, né? Aqui, na hora de fazer, eu fiz errado. Vezes a transformada de s. Depois eu vou corrigir isso aqui para mandar para você, certo? E a s de s. Então, mas quem é o f de s? O f de s é a transformada de e, ou melhor, é a transformada da função e, né? Ou seja, o f de s é a transformada Laplace, é a transformada de e na menos 5, né?
sem o deslocamento. Então, qual é a transformada de E na menos 5t? A transformada de E na menos 5t é 1 sobre S mais 5. Então, desta maneira, finalizando isso aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter E na menos 35 menos 7S. Né? Eu posso somar, porque eu tenho uma multiplicação de potência mesma base, vezes 1 sobre S mais 5. E aí, então, finalizamos a transformada de Laplace da função em questão. Certo? Então, tem que tomar cuidado com o deslocamento. Elas têm que ter o mesmo deslocamento, que é isso que a propriedade está dizendo ali para nós. Então, daí, então, a gente fazendo esse balanço para o deslocamento, a gente consegue aplicar a propriedade. Então, o que nós temos? Nós temos que sempre nós vamos ter que fazer uma manipulação algébrica para colocar dentro de uma forma. É a mesma ideia da integração. Nós vimos lá no cálculo 2 e estamos trabalhando sempre aqui na nossa disciplina. Nós sempre temos que colocar a função dentro de uma forma para conseguir obter um resultado. Então, fazer esse deslocamento aqui é colocar dentro dessa forma. Quando eu coloquei dentro dessa forma, eu tenho a resposta. Certo? Bom, aqui que nós estudamos equações transformadas de Laplace. Tá? Transformadas de Laplace, a gente estuda na disciplina de equações diferenciais para resolver equações diferenciais. Certo? E ela é um recurso muito utilizado nas disciplinas de circuitos elétricos, vibrações mecânicas, por exemplo. Essas disciplinas são bem utilizadas. A parte de disciplinas estruturais, acredito que nem tanto, porque as disciplinas elas vão estar apresentando, né, os modelos mais simples. Mas a nível de pós-graduação, quem for trabalhar, fazer, quem sabe, uma pós-graduação na área de mecânica estrutural na engenharia civil, vai se deparar com equações diferenciais, aquela equação de Euler ou a equação de Timoshenko, e uma forma de resolver é pela transformada de Laplace, mas isso é um nível mais de pós-graduação. Tá. Mas nós usamos a transformada para resolver equações diferenciais lineares, e aí quando eu falo em lineares, elas são bem focadas para problemas lineares, né? Equações diferenciais lineares, que nós estamos trabalhando, por exemplo, essa aqui. Né? Para resolver uma equação diferencial, para resolver essa equação diferencial linear, tá? Nós podemos aplicar a transformada de Laplace. Né? Como é que eu vou aplicar a transformada de Laplace? Eu aplico a transformada de Laplace em toda a equação. Como nós fizemos aqui nessa primeira linha azul. Apliquei a transformada em toda a equação. Né? Como ela é uma soma, então vai ficar a transformada de y' mais 5 vezes a transformada de y, mais a transformada de... aqui tem um erro, né? A transformada de t ao quadrado. A transformada de t ao quadrado não é 1 sobre s ao quadrado, né? Não é, porque se eu for fazer a transformada de t ao quadrado, isso aqui vai ficar o gama de 3 sobre s ao cubo. O gama de 3 corresponde a 2 fatorial, s ao cubo, então vai ficar 2 sobre s ao cubo. Então dá errado, né? E a transformada de t ao quadrado, nós vamos agora corrigir. É 2 sobre s ao cubo. Tá. Feito isto, o que nós vamos ter? O nosso objetivo é isolar depois o f de s. Mas antes de tudo, eu tenho que ver o seguinte, que a transformada só do y, vou chamar de y de s. Se eu for olhar na tabela, né, o que acontece? Eu vou precisar
que eu vou fazer na tabela? Eu resolvi esse problema aqui. Então, a transformada do y é o y de s. Agora eu tenho que resolver o problema da derivada de y. Qual é a transformada da derivada? Bom, a transformada da derivada, vou olhar aqui. Eu tenho a derivada. Qual é a transformada da derivada? É essa aqui. Certo? Então, deixa eu só arrumar aqui. Vou arrumar aqui 2 e essa é o cubo. Quando eu vou para... Então, eu sei que a transformada derivada é essa aqui. Então, eu vou aplicar essa transformada derivada. Então, vai ficar como? Vai ficar S vezes y de S menos y de 0. Tá? Então, apliquei tal e qual. Ficou S vezes f de S. Quem é meu f de S? Ficou meu y de S. Menos o y de 0. Né? A condição inicial. Pois bem. Então, vou substituir. Isso aqui corresponde a o y', ou seja, é a transformada da derivada. Isso aqui é a transformada do y. E aqui está, então, a parte igual, né? Que é 2 sobre s ao cubo. Depois eu vou corrigir isso aqui direitinho. Certo? Ok. Então, o objetivo aqui é isolar o f de s. Eu vou isolar o f de s. Para isolar o f de s, o que eu vou fazer? Bom, eu vou isolar o f de s, a primeira coisa que eu vou fazer é juntar juntar os y de s. Né? Se o meu objetivo é isolar o y de s, eu vou juntar os y de s. Então, aqui tem y de s, sobrou um s. Aqui tem y de s, veio 5. Então, ficou s mais 5 vezes y de s. O menos y, condição inicial, aqui, o y de 0, não tem s, não tem y de s, passa tudo para o outro lado. Então, ficou isso aqui. Né? Ficou isso aqui, 2 ao cubo. Ok. Então, se eu quero isolar o y de s, o s mais 5 está multiplicando o y de s. Então, o que acontece? Ele passa para o outro lado. Quando ele passa... Ô, senhor, Desculpa me interromper. Não fica positivo esse menos y, hein? Seria mais y? Ah, sim, ele fica mais y aqui, né? Que ele era menos lá, passou mais. Tá, obrigado. Depois eu vou mandar arrumadinho para vocês. Obrigado, Mauro. Então, quando ele está aqui multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, ele passa multiplicando, passa dividindo. Então, o que acontece? Ficou 1 sobre s ao quadrado vezes s mais 5. Então, ele está multiplicando, passou dividindo. Aqui é mais, né? Mais y de s sobre s mais 5. Então, passou dividindo s mais 5. Bom, a gente sabe da condição do problema que o y de s é a. Então, no final das contas, né? Então, no final das contas, o que nós temos? S ao cubo, né? S mais 5, mais K sobre S mais 5. Certo? Por enquanto, nós vamos ficar aqui. Não vou falar... Eu vou falar de inversa semana que vem. Porque o que nós fizemos com a equação diferencial? Ela estava lindamente no mundo de T. Eu apliquei a transformada de Laplace e levei ela para o mundo de S, onde nós estamos agora. Então, isso aqui é o mundo de S. Aqui, nós não estamos no mundo de S, nós estamos no mundo real. Então, nós precisamos de quem? A transformada inversa. Nós precisamos agora voltar. Semana que vem a gente volta. Hoje a gente foi. Semana que vem a gente volta. Certo? Então,
Quando a gente resolve uma equação diferencial, que é o que vocês têm no trabalho, vocês vão ter que ir e depois vocês têm que vir. Ir sempre é a coisa mais querida. O problema é a volta. Imagina, vocês foram para a praia, aí deu uma maravilha, vocês encheram o carro de cerveja, de tudo quanto é bebida, de não sei o quê, foram para a praia, passaram lá um fim de semana maravilhoso, e aí voltam para casa. Sempre tem dor de cabeça a volta, né? Semana que vem a gente vê essa dor de cabeça. Certo? Então, era isso. Eu vou arrumar isso aqui, vou disponibilizar isso aqui para vocês. E fazer uma pós-aula, né? Que eu não fiz ainda a pós-aula. Eu estou fazendo as aulas assim de vocês, que como eu já disse para vocês, eu estou dando a disciplina, eu voltei a dar esse semestre, então não tenho, estou construindo tudo, né? Enfim, então daqui um pouco aparece pós-aula, daqui um pouco eu disponibilizo isso, e daqui um pouco também mostro, deixo o vídeo. Qualquer coisa, entre em contato, conversem, mandem mensagem, que a gente resolve. Certo? Escolham o problema de vocês, né? Escolher um problema é um exercício também, né? Vocês, né, demonstram uma certa simpatia pelo problema e um porquê, né? Eu escolhi o problema 4 porque eu acho que ele é mais legal. Porque eu vi